E se o título Supernova não for apenas um nome, mas um aviso claro do fim do mundo? Eu vou te provar usando o canone oficial que o próximo vilão já foi revelado. Então vem descobrir quem vai enfrentar o Godzilla e o Kong no cinema. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo beleza? Todo mundo tá surtando com o anúncio de Godzilla e Kong Supernova, mas a verdade é que as pistas para a próxima ameaça já foram plantadas às nossas caras. E agora a gente tá falando de um nível de destruição galáctica, mas bora pro vídeo que eu te explico tudo. E pra começar, mano, direto, a primeira coisa que temos que fazer é parar e analisar a palavra supernova. Na ciência real, uma supernova é a explosão estelar mais poderosa que existe no universo. É o momento em que uma estrela entra em colapso e libera uma quantidade de energia e radiação capaz de ofuscar galáxias inteiras. E não vamos ser tontos, né, cara? A gente sabe que o Monstroverso nunca usa subtítulos à toa. Quando eles chamaram de o Rei dos Monstros, o Godzilla literalmente pegou a coroa de volta, né, no final. Quando chamaram de o Novo Império, o Kong assumiu o trono da Terra Oca. Agora a palavra supernova na mesa, o estúdio está apontando direto para o espaço. E quando você olha para a história clássica da Torre, existe um único nome que faz a comunidade inteira tremer na base quando o assunto envolve energia estelar e espaço sideral. E esse nome é o Space Godzilla. Ele é disparado a maior aposta circulando agora, e eu vou te mostrar que a fundação científica para ele aparecer já está totalmente estabelecida dentro da lore recente da franquia. Eu vou te levar de volta para o ano de 1994, na era Heisei da Toho, para você poder entender a origem do Space Godzilla e como isso se conecta perfeitamente com o momento atual do Godzilla no cinema. No canone antigo, o Space Godzilla não nasce de um ovo ou de uma mutação comum na Terra. A história oficial conta que células do próprio Godzilla foram levadas para o espaço por outras criaturas, no caso a Mothra e a Biolante. Esse material genético flutuou pelo vácuo até ser engolido por um buraco negro. Lá dentro, essas células foram sofrendo um colapso, né? Foram expostas à energia massiva de explosões estelares e se fundiram com organismos cristalinos de origem alienígena. O resultado foi expelido de volta para o nosso universo, criando um clone espacial distorcido, gigantesco, cara, extremamente inteligente e capaz de manipular a gravidade e disparar energia cósmica. Ele constrói fortalezas de cristal, ele altera o terreno e neutraliza totalmente os raios do próprio Godzilla original. De certeza que você deve estar se perguntando agora, pô, Gabriel, mas como a Legendary vai adaptar uma origem doida que envolve buracos negros para o Monstroverso, que tenta ser um pouco mais pé no chão com a ciência dos titãs? E é aqui que você lembra dos detalhes de Godzilla e Kong e o Novo Império. A primeira teoria que muita gente está espalhando e que você com certeza já ouviu, diz que o Godzilla causou isso sem querer. Ele sabia que a guerra contra o Scar King e a Shimo estava chegando, né? Então ele precisou evoluir. E o que ele fez, cara? Ele foi até o Ártico e exterminou a Tiamat. A anatomia da Tiamat era única, ela tinha um estoque colossal de energia solar e radiação puríssima. Godzilla devorou essa reserva energética e sofreu uma mutação extrema, ganhando aquela coloração rosa e aumentando a temperatura do corpo dele para níveis absurdos. E como o corpo dele estava sobrecarregado, ele precisou expelir o excesso, disparando aquele raio atômico direto para o céu, rasgando a atmosfera. Tem muita gente jurando que ao fazer isso, ele disparou o próprio material genético hipercarregado para o espaço e que isso gerou o Space Godzilla lá em cima. E mano, sendo bem sincero com você, eu acho essa ideia de cuspir DNA pro espaço meio vaga demais, sabe? Ela não amarra bem a história e deixa um furo enorme. Como é que um raio de calor atômico que desintegra tudo vai carregar DNA intacto pro vácuo do espaço? Não faz sentido, sabe, pros roteiristas. Fora que ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça todo, né? O Space Godzilla é famoso pelos cristais gigantescos que crescem nos ombros dele e que ele espalha pelo chão. Se ele fosse só um clone de radiação, ele não teria os cristais. E é aqui que entra a minha teoria. Cara, pensa comigo no que realmente aconteceu no terceiro ato de Um Novo Império. O Godzilla superaquecido, bufando radiação solar da Tiamat pelos poros, desce fisicamente para a Terra Oca, ao lado do Kong. Ele entra de cabeça no campo de batalha para poder lutar contra o Scar King e a Shimo. Durante essa guerra lá embaixo, o Godzilla gasta uma quantidade boa de energia. Ele deixa o DNA dele espalhado naquele ecossistema. E qual é a principal característica daquele setor específico da Terra Oca? É exatamente o território da tribo Iwi, né? O local que é lotado de cristais gigantescos que manipulam a gravidade. Aquele sistema de defesa, né? Os portais e as pirâmides operam com base na física desses minerais. A franquia esfregou na nossa cara que cristais capazes de reverter a gravidade existem no fundo do nosso próprio planeta. Imagina o DNA do Godzilla, carregado com a mutação da Tiamat, se infiltrando no solo da Terra Oca, né? Lembrando que é o berço dos titãs e o local com mais radiação da Terra, e entrando em contato com a raiz cristalina dos Iwi. A alta temperatura e a radiação extrema agem como um forno de incubação, talvez. O material celular do Godzilla se funde e sintetiza com a estrutura mineral antigravitacional, gestando um monstro no escuro. Então ele não veio do espaço
espaço, cara. Talvez ele tenha nascido nos confins da Terra Oca, mas com poderes tão absurdos que a Monarca não tem outra escolha a não ser classificá-lo como um Space Godzilla, quem sabe. Mas o Space Godzilla não é a única teoria que está deixando a comunidade em choque. Existe uma segunda aposta gigantesca e ela envolve o Rei do Terror, né, que eu expliquei no vídeo da semana passada, inclusive. Sim, cara, o retorno do Ghidorah. No vídeo da semana anterior, eu te mostrei com provas da novelização oficial que o alienígena não morreu lá em Boston e muito menos em Hong Kong. A mente daquela criatura sobreviveu através da conexão neural do Mechagodzilla e formatou o cérebro do piloto, Ren Serizawa, assumindo o controle do corpo dele de forma silenciosa e bem sombria. Se o Ren agora é o hospedeiro do Ghidorah, a Terra tem um predador invasor escondido na pele de um cientista bilionário que manja tudo sobre a Apex Cybernetics. E a teoria pro filme Supernova abre duas linhas de explicação, mano, incríveis de como o Ghidorah pode se tornar o pesadelo final do filme. O primeiro caminho é a evolução direta. O Ghidorah é um organismo muito inteligente e sabe que um corpo humano frágil, né, de carne e osso, jamais conseguiria bater de frente contra o Godzilla e com o Kong na força física. Mas o Ren Serizawa sabe exatamente como a clonagem da Apex funciona. Você lembra que a Apex clonava Skullcrawlers gigantes em laboratório só para poder testar o armamento do Mechagodzilla? A tecnologia para poder criar carne e ossos artificiais de tamanhos colossais já existe nas mãos dele. Então, pensando por esse lado, o Ghidorah, usando a fortuna e os laboratórios secretos que sobraram da empresa, além das pesquisas coletadas da Terra Oca, pode estar sintetizando um corpo orgânico novo e superior para ele mesmo transferir a sua consciência. E para quem conhece o canone clássico da Toho, sabe que existe uma evolução suprema dessa criatura, apresentada no filme Final Wars, né, o Monstro X, que sofre uma mutação e se transforma logo depois no Kaiser Ghidorah. Cara, o Kaiser é um monstro quadrúpede, muito mais denso, cara, gigantesco e bem mais perigoso, capaz de disparar feixes de antigravidade que drenam a energia vital da vítima e arremessam Godzilla como se ele fosse nada. Trazer o Kaiser Ghidorah como a obra máxima nascida da mente do Serizawa justificaria uma batalha que destruiria as cidades, né, e forçaria os titãs a lutarem juntos pela sobrevivência. Já o segundo caminho pro Ghidorah foca literalmente no nome do filme, Supernova. Pensa no comportamento do Monstro Zero. Ele é um conquistador que viaja pelas estrelas para poder transformar planetas e sugar recursos. Quando o Kong meteu um machado no Mechagodzilla e destruiu a rede neural principal de uma vez por todas, ocorreu uma sobrecarga energética absurda na matriz de conexão. A teoria sugere que a consciência do Ghidorah, que sobreviveu dentro da mente do Serizawa, usou esse pulso eletromagnético para poder emitir um último grito de emergência, sabe? Um sinal de alerta telepático que acabou furando a atmosfera e viajou pelo vácuo do espaço profundo. O Ghidorah caiu na Terra em um passado remoto, no gelo da Antártida, mas nada no canone diz que ele era o único da espécie dele. O sinal de socorro intergaláctico pode ter finalmente alcançado a raça dele, quem sabe? A família dele recebeu a mensagem, né? E o Supernova, que dá o título ao filme, não seria um fenômeno natural do espaço. Seria o clarão massivo no céu, né? Marcando a chegada de uma frota alienígena, a mesma espécie do Ghidorah rasgando a atmosfera para poder vingar a morte do rei caído e terminar o serviço de acabar com a Terra. E isso nos leva para a terceira teoria. E se o vilão não for o Space Godzilla e nem o retorno do Ghidorah? Vazamentos recentes e conversas de insiders que acompanham os bastidores da Legendary sugerem que o diretor Adam Wingard estava planejando, e os novos roteiristas podem manter, né, a ideia de uma entidade alienígena colossal 100% original. O rumor descreve um predador supremo, algo que o cinema ainda não viu no Monstroverso. Mano, a gente não tá falando de um macaco gigante com um chicote de osso ou de um réptil de gelo. Estamos falando de um organismo que consome biomas inteiros, uma praga cósmica. As informações indicam que essa nova criatura agiria como uma mente de colmeia. E para validar essa teoria e te dar provas de que isso faz total sentido, a gente precisa olhar para os quadrinhos oficiais publicados pela editora IDW. E sempre servem de inspiração pesada para os roteiros do cinema. Mano, nos quadrinhos existe uma raça alienígena assustadora, tá? Chamada de Trilópodes. Eles são criaturas antropódicas, com um instinto primário de caça como uma colmeia. A fisiologia deles é a coisa mais roubada de toda a lore. Os Trilópodes caçam outros titãs, cara. Eles usam as suas garras para poder perfurar a pele da vítima e drenam o sangue e o código genético do monstro. E assim que eles absorvem esse material celular, eles sofrem mutação instantaneamente, replicando os poderes e até parte do corpo da criatura original. Pensa no desespero desse cenário. Se um bicho desses morde o Rodan, ele cria asas vulcânicas e começa a cuspir fogo. Se um deles perfura o Kong, ele ganha braços colossais e inteligência de um primata. Se a Legendary conseguir adaptar esse conceito para o cinema
cinemas, Godzilla e o Kong não vão enfrentar apenas um monstro gigante em um duelo no meio da cidade. Eles vão enfrentar uma invasão de centenas de predadores sugadores de DNA, cara, forçando a Terra inteira e todos os titãs adormecidos a entrarem numa guerra pela sobrevivência do ecossistema. E cara, pra piorar o cenário da teoria da mente de colmeia, nos quadrinhos dos Trilópodes existe a rainha, a criatura conhecida como Magita. Pra você ter noção do impacto físico e da escala, a Magita não tem o tamanho normal de um kaiju. Ela é tão colossal que faz o Godzilla parecer um simples filhote, cara. Ela é descrita quase como uma montanha viva, um organismo de proporções tão absurdas que engole outros monstros inteiros. Enfrentar algo parecido como os Trilópodes e a Magita na tela do cinema, cara, escalonaria o nível de perigo da franquia para um horror de outro mundo, meu amigo. Se o título Supernova se referir a uma ameaça original desse calibre, chegando do espaço com o objetivo de drenar a vida da Terra Oca e da superfície ao mesmo tempo, a gente vai ver a maior aliança de monstros da história, cara. O Godzilla, o Kong, a Shimo, a Mothra e talvez até o retorno do Rodan seriam forçados a lutar lado a lado contra uma nuvem de parasitas espaciais e uma entidade maior do que as pirâmides. E por mais que grande maioria acredite que seja o Space Godzilla o novo vilão, eu quero que você olhe para o quadro geral, cara, e entenda por que uma ameaça original é tão provável. A Legendary sabe que o nível de poder dos nossos heróis está no teto, né? Godzilla tá sobrecarregado com aquela energia solar rosa, forte o suficiente para lutar em qualquer ambiente. O Kong agora tem uma manopla tecnológica, ele lidera um exército inteiro de primatas na Terra Oca. Além de ter a Shimo, né? A criatura que causou a Era do Gelo, caminhando do lado dele como um animal de estimação. Colocar um monstrinho genérico para enfrentar esse time seria muito sem graça. Para existir um filme com tensão real, o roteiro precisa tirar os heróis da zona de conforto. E você, cara, só tira o rei dos monstros da zona de conforto quando você traz o espaço sideral para poder brigar. Agora uma coisa é fato, né? Seja o Space Godzilla manipulando os cristais, seja o Ghidorah chegando para cobrar, né, a conta, ou uma raça alienígena devoradora de mundos, a franquia cruzou a linha da física normal. Agora a sobrevivência é galáctica, meu parceiro. Já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis. Tchau.